galera, e de novo estou fazendo esse vídeo que é uma resposta de certa forma ao Humberto do Sai da Matrix, mas a intenção não quero dizer que ele está errado nem nada do gênero, eu só queria discutir um tema que eu vi ele falando 3 vezes já. A primeira vez foi naquele vídeo, daquele livro Por que Países Ricos São Ricos e os Pobres Continuam Pobres, alguma coisa assim, eu não lembro certinho o nome do livro, mas ele fez um vídeo sobre esse livro e ele falou essa coisa que eu vou comentar. Depois ele falou de novo num daqueles vídeos que ele respondeu Pirula, e agora numa live aí de final de ano ele falou novamente, que é a questão da matematização. Bom, primeiro, eu não estou julgando o Humberto, eu não sei o quanto que ele sabe de epistemologia, talvez ele saiba muita coisa, não sei, realmente não sei. É a minha área, assim, de certa forma, tá? Embora eu esteja fazendo mestrado em ensino de ciência e educação matemática, eu estou no grupo de História e Filosofia da Ciência, e especificamente o que eu pretendo trabalhar é com filosofia da ciência, principalmente voltada para física. E esse tema da matematização é algo... Matematização e também modelagem são coisas assim, que estão no centro não no centro, mas assim, são centrais, não estão lá no centro, mas digamos, estão no núcleo da discussão filosófica da física, porque são conceitos importantíssimos no desenvolvimento da física, por N razões. Mais para frente, algum dia, provavelmente eu vou querer fazer um vídeo só sobre matematização, e aí eu vou explicar algumas coisas com mais detalhe. No momento eu só quero explicar algumas coisas básicas sobre matematização, para daí eu conseguir expor qual que é o meu raciocínio, por que eu tenho uma discordância do que o Humberto falou nesses vídeos. E eu já vou explicar o que ele falou. Calma, vamos devagar. Deixa eu só explicar algumas coisas sobre matematização. Tá. Primeiro, uma coisa que físicos falam muitas vezes é de modelagem matemática. Eu vou modelar um problema matematicamente. Não vou explicar com rigor epistemológico o que vem a ser essa modelagem matemática, mas intuitivamente é o seguinte: você tem lá um problema no mundo real, você vai capturar os elementos desse problema, certo? Em geral, não, quase sempre, né? Eu falo assim com certa humildade porque vai que tem algum caso que isso que eu estou falando se aplica, mas até agora todos os casos que eu vi se aplica a seguinte questão: você vai ter que idealizar um pouco isso daqui, você vai ter que abstrair isso daqui da realidade, colocar, digamos assim, num espaço abstrato, e vai ocorrer certas idealizações, você vai ter que excluir certas variáveis ali, porque em geral os objetos da realidade são muito complexos. E eu já falei disso naquele meu vídeo sobre pensamento complexo, que é muito bom que você assista antes de assistir esse aqui. Em geral você tem que fazer isso mesmo. Você tem que passar por alguma idealização, um processo do gênero, porque o seu objeto no mundo real é muito complexo, e para você modelar matematicamente você vai precisar de algo mais simples. Então você retira ele aqui da realidade, coloca num espaço abstrato, e aqui você vai matematizar ele. Você vai colocar esses objetos que estão aqui, esses elementos que estão aqui, melhor, né? Os objetos que estão aqui na realidade. Você pega elementos dele aqui, aí você vai relacionar matematicamente esses elementos, essas variáveis, esses conceitos, enfim, você vai relacionar esses conceitos, variáveis, elementos matematicamente. Esse processo é matematização, digamos, é uma parte da modelagem. Esse processo é matematização. Acho que por enquanto tranquilo, né? Beleza. Por que a gente faz esse processo de matematização na física? A gente poderia apresentar várias razões aí. Algumas que o professor Pietrocola da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano, apresenta, é que ao matematizar um objeto, quando a física faz isso, tá? Quando a física, por enquanto, ao matematizar um objeto, você elimina algumas possíveis ambiguidades daquilo que você vai testar experimentalmente. Não significa que aquilo ali vai ser assim, plenamente objetivo, indiscutível, porque equações também devem ser interpretadas, mas evita várias ambiguidades que às vezes na linguagem pode gerar alguma confusão. E não é fazer nenhum demérito à linguagem verbal,
comum aí, ou português ou inglês, dizer que eles não são úteis na física, nada do gênero. Eu só estou dizendo que algumas ambiguidades que vêm com a língua você consegue eliminar com a matemática, só isso. Outra questão é que a matemática ela te permite precisão nas medições. Os testes empíricos permitem precisão. Inclusive, se permite controlar a precisão. Em que sentido? Você pode prever o quanto que é possível errar, o quanto que está aceitável errar para o teu resultado ser verdade. Então, a matemática tem essas vantagens. Metodologicamente falando, epistemologicamente falando, a matemática tem essas vantagens de serem trabalhadas. E muita coisa, assim, se você estudar a história da física, muito desenvolvimento ocorre nesses processos de matematização. Muita previsão de resultados de fenômenos novos acontecem nesse processo de matematização. E às vezes o processo também ocorre como numa síntese, e não necessariamente digamos, no início da construção de uma teoria. Às vezes você já tem vários modelos ali, você precisa sintetizar esses modelos numa teoria, e ali ocorre uma formalização e tal. E aí que é o ponto. Essa formalização que está ocorrendo não é exatamente essa matematização que eu falei que está dentro do processo de modelagem. Nossa, está muito complicado. Calma, não está muito complicado. Vamos lá, vou explicar de novo. Que realmente não é um tema muito fácil, mas eu acho que dá para ser compreensível, tá? Você tem aqui o modelo e dentro da etapa do processo de modelagem você tem a matematização, certo? Isso é uma coisa. Às vezes também ocorre esse processo de transferir as coisas para uma linguagem matemática, mas em outro momento. Não no momento que você está modelando, mas no momento que você está sintetizando modelos para construir uma teoria. E às vezes isso acontece na história da física, às vezes acontece na história da ciência, de outras ciências também, como na química, isso também aconteceu algumas vezes, provavelmente na biologia também, mas eu não sei muito história da biologia, então eu não posso falar. Também não sei muito história da química, mas na química eu já conheço o caso, então eu falo que tem na história da química também. Outra coisa é essa formalização. Essa formalização às vezes também coloca toda essa teoria numa linguagem matemática, numa linguagem formal, de uma maneira sintática. Só que não é a mesma coisa. Essa formalização não é exatamente a mesma coisa dessa matematização. Me parece que no último vídeo do Humberto, quando ele fala da escola austríaca, desse método hipotético dedutivo, me parece que ele confundiu matematização com formalização. Me parece. Posso ter interpretado errado. Se eu interpretei errado, Humberto, você assistiu o vídeo, pode me corrigir, sem problema. Mas eu entendi que você confundiu as duas coisas. Me parece que é muito mais uma questão de formalizar do que matematizar. Pelo menos nessas definições que eu coloquei aqui, da maneira que se entende epistemologicamente o processo de matematização nos trabalhos científicos que eu ando vendo hoje em dia, tá? Pelo menos dentro desse escopo que vem sendo trabalhado acerca do termo matematização, eu acho que ele confundiu. No primeiro vídeo lá, que ele fez acerca do livro, me pareceu que não foi realmente um problema de confusão. Eu sei, eu estava falando só do livro, eu não estava falando a minha opinião. Eu sei, o Humberto está falando do livro, ok. Mas em outros momentos do canal, me parece ser também a posição dele de problematizar a utilização da matemática na construção do conhecimento econômico. Me parece isso. Também posso estar errado, posso ter interpretado errado, tá? Eu estou sujeito a minhas interpretações, é isso que eu estou entendendo do discurso do Humberto, tá? E aí eu até entendo a crítica dele. De fato, economia é uma coisa muito complexa, uma coisa que eu também concordo com ele, que é difícil ser estudado desvinculado da sociedade e da política. Eu acho difícil estudar economia sem estudar junto à sociedade e à política, por isso que eu geralmente não gosto do que esse pessoal da escola austríaca vem falando, principalmente no YouTube, porque eu não tenho conhecimento profundo dos autores em si, então nem posso comentar muito eles. Mas esses comentadores de YouTube dos austríacos, eu costumo não gostar do que eles falam, exatamente por eles tentarem colocar a economia de uma maneira axiomática, sintática, e eu acho que isso para algo tão complexo não funciona. Mas a física faz isso com cuidados epistemológicos que esses caras não tomam, pelo menos no meu ver, esses caras não tomam. E com esses caras eu não estou falando dos autores, eu não estou falando do Mises, não estou falando do Hofbauer, não estou falando dessa galera, estou falando dessa galera do YouTube, tá? Por favor, não confundam as coisas. Então, de fato, a economia é algo muito complexo,
e você querer reduzir a sistemas formais. Eu também acredito nisso. Ele também tem uma frase de que, como um estudo social, a economia deveria partir da realidade e sempre voltar a ela. Eu também concordo com isso. O problema... Opa, desculpa, o celular para esse barulho aqui. Vamos continuar. O problema, a questão, é que não é somente o papel, não é apenas nesse papel de construção do conhecimento que a matematização seria útil. Ela também pode ser útil naquele... Nossa, desculpa gente, calma lá. Deixa eu voltar do começo. Confundi aqui, eu me distraí com o celular, tá? Perdão. Tá. Eu tava falando lá do Roberto, que ele falou no vídeo que comentou o livro, certo? Que daí ele apresentou críticas na matematização, aí eu citei porque eu não gosto também do pessoal fala aí da escola austríaca e tal, exatamente por eles tentarem simplificar, colocar tudo de uma maneira axiomática, e eu também concordo com a ideia de que a economia é complexa, tem que partir da realidade e sempre retornar a ela, não pode ficar lá no campo abstrato discutindo signos, e sem tentar encontrar as correspondências do que está no campo abstrato com o que está na realidade. Eu concordo com tudo isso. Se foi isso é isso que eu entendi, se foi isso que o Humberto falou, eu concordo com tudo isso que ele está falando. O problema é que eu acho que ele não entende, ou não entendeu, epistemologicamente o papel que a matematização pode fazer na economia. E aí eu também não sei muita coisa de economia, mas acontece que eu li um artigo esse semestre que passou no mestrado, sobre modelos científicos, sobre esse processo de modelagem. E nesse artigo, embora o nosso principal interesse ali seja física, mas também falava de economia. Inclusive citava alguns exemplos históricos para justificar o que era defendido no artigo, que não vem, os detalhes não vêm em questão agora. Mas só para dizer que tem gente que pensa epistemologicamente a economia que está discutindo essa questão de modelos. E exatamente pela economia ser complexa que é tão interessante ter os modelos. Por quê? Porque os modelos têm uma certa autonomia da teoria. Como assim? Então, vamos lá. Por exemplo, na física, você tem lá a mecânica de Newton, certo? Você pode utilizar a teoria do Newton para elaborar N modelos para descrever algum fenômeno da realidade. E às vezes para o mesmo fenômeno você pode elaborar N modelos diferentes também. E às vezes o teu modelo ele consegue certo grau de autonomia que ele consegue se desenvolver independente da teoria. Você consegue trabalhar nesse modelo e nem lembra que ele tem a ver com a teoria de Newton. Você consegue progredir nesse modelo, prever resultados. Você consegue fazer uma porção de coisas. Você consegue produzir tecnologias com esses modelos sem nem ficar lembrando que ele tem a ver com aquela teoria. Entendeu? E o artigo apresenta exemplos históricos também disso na economia, tá? Não é só na física, mas eu dei um exemplo aqui na física. E olha que interessante, o Humberto chegou a afirmar em algum momento que era difícil fazer essa analogia da física com a economia. E tem um artigo exatamente fazendo isso. Não exatamente fazendo isso, não é uma analogia, mas mostrando semelhanças de como você pode entender modelos tanto na física quanto na economia e você consegue argumentos disso, tá? E eu vou procurar depois o artigo, eu coloco o nome aqui embaixo para vocês. Não sei se vai achar fácil na internet e ele é em inglês, tá? Mas eu creio que modelos são muito interessantes mesmo na economia, mesmo as simplificações, mas você está simplificando, às vezes você está tirando a realidade. Sim, mas sempre tem que estar essa correspondência, o modelo tem esse processo de correspondência com a realidade. E eu acho que essa questão é interessante. E a matematização pode vir nesse processo de modelagem, porque a economia tem grandezas que você pode quantificar, e muito interessante, muito útil na prática. Inclusive, pode em alguns momentos dar alguns insights, pode dar algumas ideias para os pensadores da economia, que pode até contribuir para a construção do conhecimento econômico. Então, eu vejo, sinceramente, um papel positivo da matematização na economia. Mas, ó, novamente, eu não sei se eu entendi corretamente o Humberto, tá? Mas, se eu entendi, é isso que eu tenho para colocar. E, bom, desculpa a interrupção aí no meio do vídeo. Eu não vou cortar nada não, que para mim dá trabalho, eu detesto editar vídeo, tá? Eu acho que dado o
conteúdo informal disso daqui, não tem problema, um errinho de alguns minutos ali. Gente, muito obrigado por assistir, tá? Deem like, comentem, compartilhem se possível. Falou e até mais.